Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Então, hoje é quinta, dia de dicas de saúde. Semana passada a gente mandou um programa gravado, né? Então, tenho várias sugestões, Diego, tá? Quero agradecer aí todas as pessoas que estão pedindo pra gente falar de vários assuntos, mas hoje a gente escolheu um assunto específico porque também estava na lista, tá? Hoje nós vamos falar de menopausa. Tá? A menopausa, então, é aquele período da vida da mulher em que ocorre a interrupção natural da menstruação, pois os hormônios femininos já não são mais produzidos pelos ovários, né? E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma mulher, ela se encontra na menopausa após a ausência consecutiva de 12 menstruações. Olha que interessante. Então, tem estágios aí da menopausa, é isso, Fera? Isso. Então, o que as mulheres têm que saber? Tá? Que o corpo, ele já vai se preparando para a menopausa, tá? Então, começa pela pré-menopausa, tá? Normalmente, as mulheres entram na menopausa entre os 45 e os 55 anos, tá, Diego? Não existe uma regra, mas é mais ou menos por aí. Mas antes dos 45, o corpo já vai se preparando, que é onde a gente tem a pré-menopausa. E a mulher já nota que a partir dos 40 anos, ela já tem algumas mudanças, né? Não tem muito sintoma, mas a gente já nota que o cabelo já começa a ficar mais ralinho, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de se concentrar, né? Problemas de memória. Depois, na perimenopausa, né? Esse período, então, ele engloba a pré-menopausa, que é o início, e o primeiro ano da pós-menopausa. Então, é o primeiro ano que a mulher, então, entra realmente na menopausa. Tá? Os primeiros sintomas, então, na menopausa, termina quando se completa um ano sem menstruação. E depois tem a pós-menopausa, tá? Então, que esse período tem início um ano após a última menstruação da mulher e dura durante o resto da vida. Dessa forma, então, no começo dessa fase, existe um grande risco para desenvolver algumas outras doenças, então, que é a osteoporose, por conta do nosso estrógeno diminuir, e doenças cardíacas. Por isso que é muito importante a gente procurar ajuda médica. Olha, muito interessante. Ia perguntar quanto a esses sintomas aí para o pessoal, para a mulherada já ir entendendo também, Fernanda. Certo. Então, olha só. Primeiro, as alterações menstruais, né? Um mês menstrua, outro mês não menstrua, né? Então, isso já começa no início antes da menopausa. Calor intenso, né? Tem mulheres que se queixam, que suam demais, tem ondas de calor. Coceira e secura na vagina, que pode levar a dor na relação sexual, redução da libido, diminuição do tamanho dos seios e perda da firmeza, sudorese noturna, problemas para dormir, mudanças de humor, períodos de ansiedade e depressão, diminuição da autoestima, ganho de peso, metabolismo em processo de desaceleração, pele muito seca, cabelos mais finos, diminuição da elasticidade da pele, dor de cabeça, aumento da porosidade dos ossos. Algumas mulheres, então, também têm cansaço, que é a popular fadiga, aparecimento de espinhas, incontinência urinária e também calafrios e perda de memória, Diego. Fer, quanto a diagnóstico e tratamento, o que a gente pode abordar? Então, o que a gente vê hoje, Diego? Que as mulheres já não sofrem mais tanto com a menopausa, porque elas estão se preparando para entrar nesse período. Então, por exemplo, a mulher que todo ano vai no ginecologista, o ginecologista ele já vai tentando modular hábitos de vida saudáveis, fazer atividade física, comer melhor, né? Às vezes coloca lá um ansiolítico para a mulher não ficar mais tão ansiosa, né? Então, hoje, o ginecologista ele já consegue organizar alguns períodos antes que a mulher entre na menopausa para ela entrar mais saudável e ela ter menos sintomas. Tanto que eu acho que a gente nunca viu tantas pessoas fazendo atividade física com mais idade como a gente vê agora, né? A gente vê o pessoal voltando do pilates, vê o pessoal caminhando na rua. Então, tudo isso é muito importante para passar por esse período com qualidade de vida, tá? Então, o médico vai pedir exames de sangue. A partir dali, ele vai identificar se a mulher está entrando mesmo na menopausa em relação aos hormônios, né? Como é que estão as dosagens hormonais. E a partir disso, ele vai escolher o melhor tratamento para paciente. Por exemplo,
Se a paciente tem muitas queixas e pode fazer reposição hormonal, ótimo, é super bem-vindo, até porque ela está com um acompanhamento médico. Então, o que a gente tem que ter medo, Diego? Quando existe o uso, por exemplo, de hormônios sem acompanhamento médico, ou de um profissional, por exemplo, que não sabe o que está fazendo. Né? Que é um profissional que tem pouca experiência no assunto. Então, hoje a gente vê o quê? Que os médicos estão, principalmente os ginecologistas, estão estudando muito as terapias hormonais. E existem várias formas de terapias. Existem na forma de creme, na forma de cápsula, na forma de comprimido, então na forma de filmes orais. Então, hoje, graças a Deus, por conta de toda essa tecnologia, na questão farmacêutica, a mulher também pode se beneficiar e passar por uma menopausa melhor, né? E claro, tem alguns médicos que também gostam de usar fitoterápicos. Existem alguns fitoterápicos que modulam. Então, no caso, o estrogênio, por exemplo, as isoflavonas, a maca peruana também ajuda a organizar os hormônios femininos, a mora branca, o trevo vermelho, né? Então, alguns médicos também indicam a terapia de reposição, a fitoterapia, no caso, tá? Até alguns tentam antes a fitoterapia para ver se vai dar um resultado legal, se não dá, eles passam para reposição hormonal. Então, hoje existem várias formas de a gente tratar, então, essa questão da menopausa. Uma coisa que a gente tem visto bastante também, Diego, é essa parte da concentração, do foco, da atenção. As mulheres vêm na farmácia, elas se queixam muito no balcão. Meu Deus, eu começo a fazer várias coisas, não consigo terminar nenhuma. Ou eu não consigo mais me concentrar para ler um livro, eu não consigo mais me concentrar para assistir um filme, uma televisão. Quando eu vejo, eu estou totalmente desconcentrada. Então, hoje existe um produto natural chamado HS Focus, que ele vem a ser um Venvance natural. Ou seja, ele ajuda nessa parte do foco, da concentração, da memória. E as mulheres estão usando e estão gostando. É uma coisa nova. Fer, vamos lá então para verdades e mitos quando a gente fala aqui do assunto menopausa. Depois da menopausa, não é possível engravidar. Verdade ou mito? Verdade. Depois que a mulher entrou na menopausa, parou de menstruar, né, ficou 1 ano sem menstruar, né, fez todos os exames, não tem os hormônios mais como deveria ter, né, circulante, ela não vai mais engravidar. Outra pergunta quanto verdade ou mito, a menopausa vai reduzir a libido? Sim, por quê? Alguns sintomas, Diego, por exemplo, como a secura vaginal, tá, podem levar a dor na hora do ato sexual e sensação de ardor, tá? O que tem hoje? Existem alguns géis, tá, íntimos que ajudam na hora e também existem os hidratantes íntimos, né, que já podem ser indicados para aquelas pacientes que têm aquele ardor e aquele ressecamento vaginal. Bom, mais perguntas aqui. Nesse período, há um maior risco para diabetes? Verdade. Por quê? Porque é comum as mulheres apresentarem uma piora na sensibilidade da insulina. Então, por isso que é tão recomendado a atividade física, Diego, né? Porque as mulheres, elas têm uma dificuldade de quebrar a insulina. Então, se elas fizerem atividade física, também já vai ajudar. Fer, já que estamos falando de menopausa, toda mulher sente sintoma, é verdade ou é mito? É mito, tá? Tem mulheres que passam por esse período e não se queixam de nada ou com poucas queixas. Acontece sim. Também outra pergunta, já linkando com essa, se a intensidade do sintoma então é variável. É variável. Umas sentem muito, outras sentem moderado e outras não sentem nada. Pergunta também que chegou quanto a esse período aqui da menopausa, pode levar à obesidade, Fer? Então, isso é verdade, tá? Por quê? Porque é um período que o nosso metabolismo ele fica mais lento, tá? Por isso a importância de ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, daqui a pouco tomar um compostinho natural termogênico à base de, sei lá, uma pimentinha, um picolinato de cromo, para passar por esse período com mais tranquilidade, porque muitas mulheres acabam engordando sim nesse período. Fer, quanto a dicas então de saúde e beleza, que é o objetivo aqui do programa, passando ali
Na farmácia, com certeza, muitos produtos e muita coisa boa tem para oferecer. Isso, vou deixar nossos telefones aqui, Diego, 33443000, tá? Nosso WhatsApp. Quem não mora em Tapejara pode comprar na loja online, www.naturativaRS.com.br. Nós enviamos para todo o Brasil. E também vou convidar o pessoal para conhecer o nosso canal do YouTube, Naturativa RS, que tem muito vídeo legal lá hospedado que o pessoal pode conhecer o nosso trabalho por ali também.